Esse aqui é o nosso quarto vídeo daquela série Desvendando Magic Kingdom, onde vocês vão descobrir tudo, todos os detalhes do que você vai encontrar quando você visitar esse parque. E esse vídeo de hoje é sobre a Liberty Square. A Liberty Square, acho que é a menor área dentro do Magic Kingdom. Ela tem 3 atrações, sendo que uma delas é a principal e a mais conhecida, mas eu vou falar de todas para vocês. A gente pode chegar na Liberty Square tanto vindo da Frontierland, que foi o nosso último vídeo, quanto virando à esquerda quando você estiver olhando para o castelo na última das pontes. Então, vindo da Main Street, chegando perto do castelo, se você virar à esquerda, na última ponte, você vai entrar na Liberty Square. E você já logo vai dar de cara com uma lojinha que chama Ye Old Christmas Shop, ou Shop. Na verdade, eu não tenho certeza da pronúncia. E ela é uma lojinha bem focada em itens de Natal da Disney. Então tem bola de Natal, tem guirlanda, tem aquelas contagens regressivas. É uma loja onde você sempre vai encontrar itens de Natal dentro do Magic Kingdom, mesmo se não for época de Natal. Ah, e uma coisa bem legal que dá pra você fazer aqui é você personalizar alguns itens. Então, por exemplo, você pode personalizar algumas bolas de Natal. É um pouco carinho, mas se você gosta de decoração de Natal e quer alguma coisa bem personalizada, esse é um lugar que você pode conseguir isso. E aí, mais ou menos em frente a essa lojinha de Natal, você vai ter uma casinha que ela não é bem um restaurante, porque você faz o pedido numa janelinha. Mas é um lugar super famoso que chama Sleepy Hollow. E ele é famoso porque lá você consegue encontrar uma sobremesa que chama Funnel Cake, que na verdade é como se fosse uma massinha frita. E ela tem tipo uma geleia de morango em cima com chantilly. Essa sobremesa ela é super famosa, muita gente ama, enlouquecido por essa sobremesa. Eu já comi e eu acho que ela é gostosa, mas não é uau, assim, desse jeito, porque eu ainda acho um pouquinho gorduroso essa massinha, que é uma massinha frita. Mas eu acho que vale sim a pena você comer pelo menos uma vez pra conhecer, porque é bem gostosa. Lá você também vai encontrar hot dog, waffle, tem o waffle com fruta, waffle com Nutella, tem o waffle no formato do Mickey. Então é meio que uma paradinha assim pra você pegar um snackzinho e lá não tem mesinha, você tem que procurar uma mesinha ali perto. Caminhando um pouquinho pra frente, você vai chegar na primeira atração, que é a Hall of Presidents. O que é essa atração? É mais uma daquelas atrações maravilhosas onde você vai encontrar bonecos animados, eles chamam de animatronics, então são bonecos animados que fazem movimentos e imitam a fala, que representam todos os presidentes dos Estados Unidos, desde os mais antigos até o atual. E é como se eles batessem um papo. Na entrada você também vai encontrar alguns itens importantes, como se fosse um mini museu, e essa atração ela leva aí quase uns 25 minutos. Então acho que eu não preciso falar a minha opinião aqui sobre ela, mas vai que você é muito patriota, você gosta muito de conhecer a história dos Estados Unidos, aí de repente você quer dar uma passadinha nessa atração. Mas ela é basicamente isso. Lembrando que é tudo em inglês, então toda essa conversa que vai estar acontecendo lá vai ser em inglês, então você tem que ver se vale a pena pra você. Ah, uma curiosidade aqui é que nessa parte do museu tem um lugar que tem até um cercadinho assim, né, pra proteger, que tem uma coisa que eles chamam de grande selo dos Estados Unidos, que realmente é uma imagem, né, um tecido bordado, que é um símbolo oficial aí americano, e só tem 3 nos Estados Unidos que são oficiais. Então um tá no Capitólio, o outro hoje em dia fica nos arquivos nacionais, e esse terceiro que tá na Disney de Orlando. Na frente, mais ou menos, do Hall of Presidents, tem um lugar que é um ticket office. Ele tá fechado atualmente e ele nem consta hoje em dia no mapa do Magic Kingdom, mas talvez ele volte a abrir, então eu vou explicar pra vocês que existe essa casinha lá. Ela ainda tá com uma plaquinha de local fechado atualmente, mas pode ser que volte a abrir. É mais ou menos como funciona um guest relation que eu falei pra vocês que tem lá na entrada do parque. Esse lugar vai servir para se você precisar de algum tipo de ajuda, de repente se você precisar solicitar alguma coisa para alguém que tem alguma necessidade especial, você vai nesse lugar e aí você consegue encontrar algum guest member que vai te ajudar. Atualmente, como eu falei, tá fechado, mas pode ser que volte a abrir. A partir desse ticket office que tá fechado, na verdade na frente tem uma árvore bem grande, bem bonita, que é uma árvore bem característica ali daquela área, que é a Liberty Tree. E, inclusive, ela tem 13 lanternas penduradas que simbolizam as 13 colônias americanas. Então aí, voltando pro mapa, só pra gente se localizar, a gente entrou aqui à esquerda, passou um restaurantezinho, uma lojinha, o Hall of Presidents, e aí aqui a gente pode ou seguir mais ou menos reto, ou virar um pouquinho à esquerda, contornando essa árvore, como se a gente fosse sentido a Frontierland, mas a gente não vai chegar até lá, é só pra eu explicar pra vocês o que tem nessa ruazinha. Aqui a gente vai encontrar um restaurante do tipo table service, que é aquele tipo de restaurante que você senta para comer, que você faz um pedido. Esse restaurante é o Liberty Tree Tavern, e ele é um restaurante do tipo family style, que a comida vem na mesa e aí você come o quanto você quiser, se você quiser mais você pede para repetir. E o interessante aqui é que dentro do cardápio dele você vai encontrar
em qualquer época do ano, alguns pratos que são tradicionais da comemoração do Thanksgiving. Então a gente sabe que um feriado americano muito importante, que é o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, eles têm toda uma celebração envolvendo pratos típicos, mais ou menos como acontece no Natal, que a gente come o peru, eles têm isso no Thanksgiving. Então, independentemente de ser Thanksgiving ou não, se você for nesse restaurante, você vai conseguir comer pratos típicos dessa celebração. E aí, ao lado desse restaurante, tem um outro restaurante que ele fica ali bem na divisa entre a Frontierland e a Liberty Square. Para mim, ele tem muito mais cara de Frontierland do que de Liberty Square. Mas, se você olhar dentro do mapa ali do Magic Kingdom, ele vai estar categorizado que ele está na Liberty Square. Então, para não confundir a cabeça de vocês e para ajudar na hora que vocês estiverem olhando o mapa a lembrar das minhas explicações, eu deixei para falar desse restaurante agora na explicação da Liberty Square. Esse restaurante chama Diamond Horseshoe. Ele também é um restaurante do tipo table service, mas o cardápio dele aqui, ele tem muito mais uma pegada, como eu falei, que me lembra a Frontierland. São algumas coisas mais de um estilo country. Tem milho assado, tem um feijão que eles chamam que é tipo um feijão cowboy. Então, é muito mais ligado à temática da Frontierland do que da Liberty Square. E aí, em frente a esses dois restaurantes, tem a entrada do Riverboat. Vocês já devem ter visto a imagem desse barco quando eu falei para vocês também da Frontierland, porque você consegue ver esse barco passando da Frontierland. Mas a entrada dele fica na Liberty Square. Ele é um barco que se move aí por esse lago. Você praticamente dá a volta, se passa em volta da Tom Sawyer Island, que eu falei para vocês lá no vídeo da Frontierland. E ele simula como se fosse um barco a vapor. Essa é a segunda atração aqui dentro da Liberty Square. Como eu falei para vocês, são 3. Então eu já falei do Hall of Presidents. Agora o Riverboat é a segunda atração, que é muito mais um passeiozinho. Então você vai dar um passeio por esse lago. O passeio vai levar aí de uns 15 a 20 minutos. Normalmente não tem fila, porque o barco acomoda bastante pessoas. E geralmente ele sai aí de meia em meia hora. Colocando na balança aqui, se você tiver que optar por uma atração, essa não é uma atração super imperdível, porque não é que você vai fazer um passeio, de repente, muito longo, ou que você vai conhecer alguma coisa diferente. Mas é um passeio interessante que você vai ter uma outra visão dessas lands. Então, tanto da Frontierland quanto da Liberty Square. E é um passeiozinho de barco, de repente, alguns minutos que você quer ir sentar, tomar um ventinho, dar uma relaxada. De repente, você levou algum lanchinho na sua mochila e você quer aproveitar esse momento para fazer um tempo de descanso. Entra, então, nesse barquinho, senta confortavelmente e curte aí uns 20 minutinhos de relaxamento. E em frente à entrada do Riverboat, você vai encontrar o Liberty Square Market. E esse é um lugar que vale a pena você dar uma passada se você quiser comer uma comida bem característica também do parque, que é a Turkey Leg. Sabe aqueles desenhos que parece até dos Flintstones que os caras comem? Uma coxa gigante, assim, com osso e tudo? Então, é uma Turkey Leg. E você pode encontrar a Turkey Leg aqui no Liberty Square Market. A gente se sente meio homem das cavernas comendo isso, mas é gostosinho, só que é bem grande. Aqui também tem outras coisas para você comprar para comer, inclusive tem aquele pretzel do Mickey, que é um pretzel salgado no formato do Mickey, tem hot dog, mas o que é mais famoso é a Turkey Leg. E aí logo depois você vai encontrar o Columbia Harbor House, que é um lugar que vale a pena vocês conhecerem se vocês querem um restaurante um pouco mais saudável dentro do Magic Kingdom. Ele não é um restaurante que costuma chamar muita atenção, porque como eu falei, a Liberty Square é a menor land do Magic Kingdom. Então quando você pensa em fazer uma refeição, assim, geralmente você vai para as outras áreas. Eu, por exemplo, acabo sempre repetindo os mesmos restaurantes, mas fica aqui a dica se você estiver procurando um restaurante tipo quick service, ou seja, você vai, você pede, você pega a sua comida e procura um lugar para sentar. Como nesses restaurantes tipo quick service, você não tem um atendimento na mesa, você não precisa incluir uma gorjeta, então também tem uma economiazinha aí. Aqui você vai encontrar alguns pratos com frutos do mar. Tem algumas coisas que são mais junk food aí, tipo peixe frito, como se fosse um aperitivo. Mas tem também, por exemplo, um salmão grelhado que vai vir com arroz e com legumes. Tem também camarão com arroz e legumes. Então tem algumas opções mais saudáveis e que são bem servidas e não são aí tão caras. Estão na média aí de uns $13. E se você quiser economizar tempo também no Columbia, você pode fazer o pedido antecipadamente utilizando o Mobile Order, como eu já expliquei aqui algumas vezes. E aí, ao lado desse restaurante tipo Quick Service, você vai encontrar uma lojinha que chama Memento Mori. Essa lojinha ela é super focada nos produtos da Casa Mal-Assombrada que tem nessa área, que é a Haunted Mansion, que é a atração que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Além dos produtos bem focados na Haunted Mansion, você vai encontrar alguns outros produtos bem característicos da Disney nessa lojinha, como qualquer outra lojinha do parque, mas essa especificamente você vai encontrar muita coisa ligada à Haunted Mansion.
Só para vocês saberem, caso vocês estejam procurando um guarda-chuva, tipo para usar de guarda-sol, ou de repente para levar de lembrancinha para alguém, ali perto vai ter um carrinho que faz esses guarda-sóis. Na verdade, ele é um guarda-chuva, porque não é um guarda-sol como a gente usa aqui na praia, né? Mas ele é um guarda-chuva meio que com a intenção de ser usada como guarda-sol, enfim. E aí eles são todos pintados à mão, você consegue inclusive personalizar, se fazer alguma coisa especial para dar de presente para alguém, você vai encontrar um carrinho que vai fazer isso especialmente para você. Ah, aqui na Liberty Square você também vai encontrar um carrinho que faz caricatura e que faz o que eles chamam de silhuetas. Sabe quando tem aqueles quadrinhos meio ovais, que tem o rosto, só a sombra do rosto da pessoa de lado? Então, eles fazem isso como se fosse um quadro da pessoa. Assim, não sei muito bem quem que vai pro parque e procura isso ou dedica tempo para isso. Mas se você estiver procurando, se você gosta, na Liberty Square você vai encontrar um carrinho também para fazer essas caricaturas ou essas silhuetas. E aí chegamos então na terceira atração da Liberty Square, que é a atração mais famosa, que é a Haunted Mansion. A Haunted Mansion é como se fosse uma mansão mal-assombrada, então como se fosse uma casa do terror. Ela tem formado filas muito grandes, filas de 70 a 80 minutos. No fim do dia, ou bem no começo do dia, essas filas costumam estar menores. Mas no meio, assim, do dia, as filas têm sido bem grandes, e essa é uma atração que está dentro do pacote do Disney Plus. Então, se vocês têm interesse em conhecer ela e vocês tiverem comprado o Disney Plus, saibam que essa é uma das atrações que você consegue reservar para furar fila. A atração em si leva mais ou menos uns 8 minutos. Ela é uma atração em que você vai entrar nessa mansão e aí você vai ouvir uma mensagem assustadora, tipo, bem-vindos, daqui pra frente não tem volta, existe uma lenda que tem 999 fantasmas aqui. E aí, assim, se você estiver indo com criança, ela não é muito assustadora. Na verdade, para nós adultos é zero assustadora. Para as crianças ela não é muito, até porque, apesar de ser assustador, tem um tomzinho de brincadeira que você consegue sentir, mas ela é um pouquinho escura, então se você achar que seu filho tem muito medo, talvez não seja legal para ele. Mas não é uma atração assustadora, tá, gente? Ela tem essa temática aí de mansão mal-assombrada, mas a gente sabe que ele faz tudo parte dessa narrativa. Enfim, e aí você vai caminhando por essa mansão e aí depois você vai entrar em alguns carrinhos que são para 2 pessoas e aí você vai passando por dentro dessa mansão. E os carrinhos, eles giram de forma que você consiga ver só as projeções que eles querem mostrar naquele momento. Então é como se você fosse encontrando esses fantasmas ao longo da casa. Em um determinado momento você passa por um lugar onde você consegue ver como se fosse o salão de festas do castelo, onde os fantasmas estão dançando ali numa festa. E aí tem uma parte interessante que quase no finzinho aí da atração, você passa em frente a um espelho e eles fazem um efeito como se tivesse um fantasma junto com vocês no carrinho. Então é bem legal, é uma atração que eu acho que vale a pena conhecer. Nem de longe é a minha atração favorita, tá, gente? Eu não pego 70, 80 minutos para essa atração, nem que me paguem, mas eu acho que é uma atração que vale a pena você monitorar aí um momento que tiver com menos fila para conhecer. Bom, das atrações, dos restaurantes, tudo que você conseguiria encontrar aqui na Liberty Square, eu já falei pra vocês. Como eu falei, essa é uma land bem pequenininha e ela fica aí entre a Frontierland e a próxima land que eu vou falar pra vocês, que é a Fantasyland. Mas eu vou falar mais 2 curiosidades dela aqui pra vocês. Todas as casinhas, elas têm um número. E aí, pensando que a temática ali é toda do século XVIII, o que significam esses números das casinhas? É como se fosse a década que inspirou aquela arquitetura. Então, por exemplo, tem uma casa inspirada na arquitetura do ano de 1824. Então, essa casinha vai ter o número 24. Se for 1832, aí vai ter uma casinha que vai ter o número 32. Então, vai ser sempre 1800 e o número da casinha, que vai ser o número do ano em que a arquitetura inspirou a construção dessa casinha. E uma última curiosidade, essa é bem estranha, na verdade, é que na Liberty Square, no meio do chão vermelho, tão tradicional do Magic Kingdom, tem um piso que ele é meio escuro e ele faz um formato como se fosse um rio. E aí diz a lenda que isso simboliza como se fosse um esgotinho a céu aberto, porque em 1800 não tinha esgoto, né? Não tinha encanamento ainda. Então, todos esses dejetos, eles eram jogados aí na rua e formava tipo um riozinho. Então, dentro da Liberty Square, como era de 1800, né? Eles fizeram esse piso um pouquinho mais escuro que vai permeando ali toda essa land. Só lembrando vocês que, assim como eu falei da Frontierland, os desfiles, as paradas, eles passam aqui por um pedacinho da Liberty Square. Então, se você estiver ali na Liberty Square
num desses momentos que for começar o show ou uma das paradas, não precisa se desesperar e sair correndo pra frente do castelo, achando que você vai perder, porque eles vão passar ali na sua frente também. Bom, espero que vocês estejam gostando dessa série Desvendando Magic Kingdom, para vocês saberem tudo que vocês vão encontrar nos parques, conseguirem planejar o roteiro de vocês de forma assertiva, colocando tudo que vocês gostariam de ver, para depois vocês não sentirem falta de nada. Se você está assistindo essa série e está gostando, não esquece, se inscreve no meu canal, aperta o sininho de notificação, assim sempre que eu trouxer um vídeo novo você vai ficar sabendo. E espero vocês na próxima. Até mais!